Essa experiência de ser chamado para fora de si, de ser chamado para a sensibilidade da necessidade do outro, essa capacidade de entrar, fazer a imersão na dor do outro, ou de acolher o outro que sofre no próprio coração, para que ele chore aqui dentro, e as lágrimas do outro que mora aqui dentro do nosso próprio coração se derramem dos nossos olhos. Essa experiência é que nos leva a agir em favor de. Essa experiência toda, que a Bíblia chama de compaixão, nos últimos tempos, eu tenho chamado de cuidado. E digo nos últimos tempos porque tenho sido interpelado pela obra de um filósofo búlgaro chamado Svetan Todorov, que escreveu um livro duro, sofrido, mas de extrema beleza, chamado Diante do Extremo, em que Todorov faz um registro dos testemunhos dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas. E dos campos também do comunismo no Gulag, na União Soviética. E quando Todorov começa a sua narrativa falando sobre o que acontecia num campo de extermínio nazista, na Alemanha nazista, as primeiras páginas ele vai sugerindo que aquela violência é tão extrema, aquela violência é tão hedionda, que parece que o ser humano, aviltado na sua dignidade, ele entra num estado de obsessão pela sobrevivência, que faz com que ele coloque a moral em suspensão. E faz com que ele cometa atos e se envolva em ações que não seriam aceitáveis fora de um campo de extermínio nazista. Como, por exemplo, um pai e um filho se agredindo fisicamente, lutando um com o outro por um pedaço de pão. O pai dizendo é meu e o filho dizendo não é meu, e os dois esquálidos, os dois famintos. Então Todorov diz, nessa situação, parece que é algo tão brutal, tão desumano, mas que você não pode julgar, porque a brutalidade é tamanha que o ser humano se perde. E enquanto eu estava lendo, o meu coração foi se apequenando, e eu fui dizendo, é verdade, eu acho que é, mas aí depois eu viro mais uma página, e ele diz assim, não! Porque foi exatamente ali, no campo de extermínio nazista, que a beleza humana deu testemunho. E que a dignidade humana se manifestou de tal maneira que nem mesmo a mais absurda violência foi capaz de apagar a centelha divina que mora no coração humano. E ele começa então a falar dos atos heróicos, das pessoas que se doam, das pessoas que se entregam, das pessoas que morrem no lugar de outras pessoas, das pessoas que correm riscos. Inclusive, ele conta a história de soldados nazistas que começam a levar judeus para fora dos campos de concentração e morrem porque estão salvando judeus. Ele fala lá, na violência mais absurda, existe a capacidade da sensibilidade solidária, do cuidado compassivo, da autodoação e de pessoas que se esquecem de si mesmas, porque se identificam tanto com o sofrimento de quem está ao redor. E me chamou muito a atenção essa fala de uma sobrevivente polonesa que diz assim, é justamente porque encontramos fora de nós mesmos alguém a quem nos dedicarmos, que preservamos a nossa humanidade. Nós somos humanos enquanto cuidamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus enquanto cuidamos.
as expressões de cuidado. Uma das histórias mais belas que li foi a respeito das mulheres que tinham um tempo muito curto definido para que usassem o banheiro, fizessem a sua higiene pessoal. Era um tempo contado, e uma mulher acabara de dar à luz a uma criança. E ela estava com muitas fraldas para lavar. E pediu a um soldado que estendesse o seu tempo, e ele não permitiu. Então as mulheres fizeram fila, e aquela mulher entrou com suas fraldas, colocou-as todas num tanque, lavou uma e saiu. A mulher que veio imediatamente atrás, lavou mais uma fralda e saiu. A outra que veio, lavou mais uma fralda e saiu. E a última da fila saiu com todas as fraldas lavadas, sem que nenhuma mulher tivesse trocado uma palavra sequer na fila. Hoje nós chamamos isso de sororidade, a solidariedade das mulheres. Mas a Bíblia chama de compaixão, a Bíblia chama de cuidado, a Bíblia chama de misericórdia, a Bíblia chama de sair de si, prestar atenção no outro, na vulnerabilidade, na necessidade, no sofrimento do outro e doar-se. Hoje nós precisamos muito das virtudes maternas. Não apenas no nosso país, onde a vida humana está sob ameaça violenta, especialmente as nossas crianças. Nós precisamos de cuidar das nossas crianças. Mas nós precisamos de cuidado e desse coração de mãe nas nossas relações.